Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ok, todo mundo protegido em casa. Então hoje vamos continuar as nossas reflexões sobre a filosofia da ciência e falando hoje sobre aquele que eu considero um dos mais importantes filósofos da história da filosofia da ciência, que é um senhor chamado Thomas Kuhn, um filósofo até bastante contemporâneo, se a gente pensar em termos históricos, tá? Viveu aí por volta dos anos 90, bastante recente, né, historicamente. E é um cara que, quando você compreender sobre o que ele está falando, isso vai abrir a tua percepção sobre como funciona as transições entre os modelos científicos, tá? Então, vamos tentar nortear a discussão de hoje a partir da seguinte pergunta-problema. Será que ciência e dogma se misturam? Aparentemente, a resposta mais óbvia para isso é que não, que ciência e dogma são coisas completamente contraditórias, né? Completamente contrárias. Porque o que é um dogma? Um dogma ele é uma verdade que é aceita de maneira absoluta, sem questionamento ou admitida, né, como uma verdade que não pode ser contestada. Enquanto que a ciência, pelo básico que a gente pode conhecer, a gente sempre vai entender que ela é um tipo de conhecimento que precisa da contestação. Para ele ser validado, ele tem que ser contestado, ele tem que ser comprovado de alguma forma, pelo menos é o que as pessoas pensam, tá? E esse filósofo, né, filósofo e físico norte-americano, que teve sua formação em Harvard, viveu aí até 1996, escreveu um livro muito interessante chamado A Estrutura das Evoluções Científicas, onde o que ele tenta analisar é como que ao longo dos anos a ciência foi amadurecendo e como que foi se dando a sucessão entre os modelos científicos, entre as teorias científicas. Então, a pergunta que move essa obra do Thomas Kuhn é a seguinte: o desenvolvimento das ciências ele é progressivo e cumulativo? Ou seja, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta em cima de uma afirmação que a maior parte das pessoas fariam, né? Quando você pergunta para uma pessoa, assim, senso comum, como que ela entende que a ciência evolui, elas tendem a imaginar que a ciência evolui como se fosse uma torre que vai sendo construída colocando um tijolo de cada vez. Então, cada descoberta nova que é feita no campo da ciência seria uma afirmação nova que é colocada, que vira uma base para uma nova, para uma nova, para uma nova e assim por diante. Então, a gente tende a pensar a ciência de maneira muito positivista. E o que é o positivismo? O positivismo é uma doutrina que, por vários motivos, é considerada equivocada, atrasada até, né? O positivismo ele tinha essa noção de que a ciência progredia de maneira cumulativa e sempre progressivamente, como se fosse uma linha reta, sempre de acúmulo de saberes em cima de saberes. Porém, o Thomas Kuhn, né, ao analisar a história das ciências, ele vai demonstrar que essa concepção ela tem alguns equívocos, tá? Então, o método que ele utiliza para isso, né, é estudar a própria história das ciências, e para isso foi crucial, né, entre aqueles que podem ser considerados as bases epistemológicas do Thomas Kuhn, ou seja, as bases que influenciaram ele a moldar seu método, o nome principal que é o do Alexandre Poiré, que tem uma grande obra, né, sobre a história das ciências, e ele vai utilizar, então, parte dessa obra para fazer a análise dele sobre o conceito de paradigma. Essa é uma palavra que, enfim, quanto mais se aprofundar aí seus estudos, né, principalmente nas áreas de ciências humanas, você vai ouvir muito ela, e ela tem que ser bem definida, tá? Para ficar bem claro para você o que é. O que é o paradigma? Da maneira mais simples possível, o paradigma ele é uma ideia dominante de um certo período, ou um conjunto de ideias que abarcam um determinado período histórico, segundo o qual a maior parte das coisas que estiverem dentro desse guarda-chuva, digamos assim, será influenciado por ele. Então, por exemplo, quando a gente fala lá que a Idade Média era marcada por um teocentrismo, o teocentrismo é uma espécie de um paradigma, ou seja, é um modelo de pensamento que orientava os saberes daquela época. Então, desde a filosofia, da literatura, das artes, da política, enfim, todos os saberes construídos naquela época, eles estavam debaixo desse guarda-chuva, digamos assim, desse paradigma que era o teocentrismo. Na Idade Moderna, quando a gente fala de antropocentrismo, é porque você mudou o paradigma, você saiu daquele paradigma anterior e entrou num novo paradigma, agora no segundo qual o ser humano é o centro de todas as coisas, ou seja, é um novo modelo de pensamento, tá? Então acho que a maneira mais simples de você compreender o paradigma é como um modelo de pensamento que serve de referência para os saberes de uma época.
E para o Thomas Kuhn, ele vai entender que os paradigmas eles definem o momento então da ciência, né? Mais especificamente, eles são então o quê? Um conjunto de crenças, regras, compromissos, valores que são compartilhados entre os cientistas de um determinado período. Isso quer dizer que quando a gente está em um determinado paradigma, né, em uma ciência específica, os cientistas daquela época eles vão utilizar esse modelo teórico e utilizar as regras propostas por esse modelo teórico para resolver as suas investigações, para aplicar nas suas pesquisas, tá? E o Thomas Kuhn demonstra isso através de algumas etapas, que isso vai acontecendo através de algumas etapas. A primeira delas, o ponto inicial, o ponto zero, é o da ciência pré-paradigmática. A ciência pré-paradigmática é o momento no qual, obviamente, não tem paradigma ainda. Então isso quer dizer que você tem um problema, mas você tem várias hipóteses diferentes sobre como resolver aquele problema. Então cada cientista ele tem as suas próprias crenças, ele tem os seus próprios valores, as suas próprias hipóteses sobre como ele deveria resolver esse problema e não tem nenhuma delas que seja aceita como única, né? Então as hipóteses são totalmente desconexas, elas são independentes, são vários cientistas correndo para tentar resolver um problema. Porém, acontece que em algum momento, uma dessas hipóteses ela vai demonstrar ter uma validade maior do que as outras, né? Ela vai demonstrar que ela explica melhor um problema do que as outras. E quando isso acontece, quando uma hipótese se sobressai às demais, isso inicia um período de consenso entre os cientistas. Eles vão começar a aceitar então aquela hipótese como a melhor hipótese, e você tem o que eles chamam então de ciência normal, tá? Que ela começa quando há essa convergência entre vários cientistas passando a adotar uma hipótese como a hipótese que explica o problema. Então, ele vai chamar isso, né, de resolução de quebra-cabeça. Ou seja, você tinha aquele quebra-cabeça com cada um tentando resolver, e daí alguém pensa numa teoria que consegue explicar as peças e juntar elas. Quando alguém faz isso, ele monta então um paradigma, tá? Então, lembrando que hipótese e teoria são coisas diferentes. Uma hipótese é uma possível solução para um problema. E uma teoria é a explicação de um fenômeno, tá? Então, quando um cientista consegue não apenas resolver um problema, mas também criar um modelo que explica um conjunto de outros fenômenos além daquele, você tem então uma teoria que passa a ser aceita como um paradigma. Então, quando uma teoria se transforma num paradigma, quer dizer que aquela teoria ela virou um modelo para todas as demais. Então, é baseando-se naquele modelo que as próximas hipóteses para os outros problemas elas vão avançar. Então, é importante entender que a teoria ela não é a hipótese que se provou ser verdadeira. De novo, ela é diferente. A hipótese é a solução, é a possível solução para um problema. A teoria é o modelo que explica os fenômenos de uma maneira mais ampla, mais geral. Então, quando uma teoria passa a ser dominante, ela virou um paradigma, ela virou esse guarda-chuva debaixo do qual os cientistas vão ficar protegidos, eles vão tentar investigar novos problemas, mas sempre utilizando hipóteses que cabem dentro da teoria, que estão de acordo com a teoria que está sendo utilizada naquele momento, tá? Depois vou tentar dar alguns exemplos para isso ficar mais simples. Embora minha área seja ciências humanas, aqui os exemplos eles ficam mais claros se você pegar exemplos de outras áreas, tá? Mas vou tentar dentro das minhas limitações, explicar isso com exemplos depois. Então, o que acontece? Durante esse período onde a ciência, onde uma teoria foi aceita como paradigma de uma época, é como se quase ela fosse uma verdade absoluta. Por que é quase? Na verdade é uma impressão, porque geralmente um paradigma ele leva muito tempo, ele demora às vezes séculos para ser substituído por outro. Então, como passa muito tempo, essa atitude dos cientistas em ficar protegido pela teoria que já existe e apenas aplicando ela para formular suas próprias hipóteses para novos problemas, é uma atitude que o Thomas Kuhn vai considerar como uma atitude dogmática. Por isso aquela provocação lá do começo, né? Será que existe dogma dentro da ciência? O Thomas Kuhn vai fazer essa provocação e vai dizer que sim, algumas atitudes de alguns cientistas dentro desse período de um paradigma, elas tendem a ser uma postura muito parecida com uma postura dogmática. Porém, quase sempre chega um momento onde surge um problema, ou seja, surge uma pergunta que não consegue ser respondida pelas hipóteses atuais ou nem consegue ser explicado pela teoria atual. Isso ele chamou de anomalia, ou seja, uma coisa fora do normal, né?
Quando surge uma anomalia dessa e nenhum cientista consegue resolver ela, nenhum cientista encontra uma solução para ela, daí começa um período de crise. Então, aquele paradigma ele fica estremecido, digamos assim, né? Ele entra numa crise e com a crise, ele, digamos que ele vai entrar em um certo declínio. Na verdade, o que acontece é um movimento muito parecido com aquele movimento lá do começo. Quando o paradigma ficou ameaçado, os cientistas voltam a entrar em discordância. Eles voltam a competir entre si para ver quem vai conseguir resolver a anomalia primeiro, quem vai conseguir pensar na solução daquela anomalia. E quando um deles conseguir, né, ele vai conseguir ter resolvido o problema e vai propor, então, o próximo modelo teórico. Quando isso acontece, é uma coisa muito fora do normal, né? É uma coisa muito rara de se acontecer. E quando acontece, o Thomas Kuhn descreve como um momento da ciência extraordinária, ou seja, quando alguém conseguiu fazer algo muito fora do normal. E ao fazer isso, aquele ciclo todo se reinicia, né? Então, veja lá, você tinha anomalia, alguém resolveu a anomalia, essa pessoa, né, a produção científica dela é aceita como uma ciência extraordinária, as pessoas voltam a entrar em consenso, voltam a adotar um paradigma, ele volta a durar muito tempo, até que um dia surge uma anomalia, os cientistas voltam a ficar discordantes, a competir entre si, até que um deles consiga resolver e cria um novo paradigma e assim por diante. Então essas etapas cíclicas, elas marcariam então como o Thomas Kuhn pensa, né, as evoluções científicas. E por isso o termo revolução é importante, porque é algo circular. Você tem que imaginar que não é uma linha reta, mas é algo circular. Então, toda vez que a gente fala, assim, por exemplo, da teoria newtoniana, lavoisieriana, darwinista, mendeliana, copernicana, essas revoluções todas, elas fizeram exatamente isso. Foram pessoas que, no momento, né, extraordinário da história, conseguiram resolver um problema que ninguém estava conseguindo resolver. E quando eles fizeram isso, eles conseguem criar um novo paradigma. Então, a partir deles, todas as demais teorias da época vão ficar, ou melhor, todas as demais hipóteses e problemas científicos da época vão ficar dentro desse guarda-chuva até que ele entre em crise em algum momento posterior. Então, essa visão, isso aqui é só para ilustrar, tá? Esse gráfico, ele mais ou menos representa a maneira como as pessoas, e eu imagino que vocês estão assistindo, tendem a pensar a ciência, como se fosse uma linha reta, né, que a gente tinha falado, onde conforme o tempo avança, ela só vai melhorando porque as descobertas científicas vão se acumulando. Então, conforme o tempo vai passando, né, a gente poderia dizer ali, por exemplo, que o eixo X seria a passagem do tempo e o eixo Y seria a quantidade de saberes ou de verdades acumuladas, tá? Então, é mais ou menos isso que as pessoas tendem a pensar. Você tem ali o ponto zero, onde ninguém sabe nada, né? E a história da ciência começa. Então, o tempo vai passando e conforme os cientistas vão trabalhando, ó, você só vai acumulando, 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 acumulando. Porém, o que o Thomas Kuhn mostra é que não é exatamente assim. Seria muito mais coerente você pensar a ciência como uma série de movimento elíptico, na verdade, né? Então, você teria um momento zero, onde, de novo, não tem nenhuma descrição científica sobre nada, você só tem um monte de dúvidas. Esse monte de dúvidas, ele impulsiona os primeiros pensadores a resolverem o problema, até que um deles consegue criar uma teoria que vai explicar os fenômenos daquela época. Só que um dia ela entra em crise, movimentando assim que novos pensadores tentam, né, novos cientistas tentem resolver o problema, até que um deles extraordinariamente consegue, e ele monta então um novo paradigma que dura muito tempo e assim por diante. Então seria sempre esse movimento elíptico aqui, né, de espiral. Então, só para dar alguns exemplos, né, quando a gente costuma admitir que a ciência e a filosofia elas nasceram praticamente juntas. E quando elas nascem, a pergunta sobre a realidade que existia era: de onde veio a matéria? Né? Por que o mundo é mundo? Como que o mundo foi criado? E você tinha várias hipóteses diferentes. Você vai ter, então, vários pensadores tentando chegar a uma conclusão sobre isso, tal. E você vai ter, por exemplo, Aristóteles juntando todas essas teorias e criando um modelo teórico que durante boa parte do mundo antigo e até a Idade Média foi usado para descrever como que a natureza se comportava. Então, vamos imaginar aqui que esse período fosse até a Idade Média, esse período aqui em vermelho. É um período onde a teoria aristotélica é utilizada para explicar a realidade. Só que daí chega um momento onde você começa a encontrar falhas.
Não necessariamente falhas, mas limites, às vezes, né? Porque nem sempre um paradigma é trocado por outro porque um está errado e o outro está certo. Às vezes é porque um paradigma ele não consegue explicar tudo. Ele só explica os fenômenos até um certo momento. Daqui em diante ele não explica mais. Então, quando você começa a encontrar falhas ou limites no paradigma aristotélico, você de novo tem um momento de crise, que vai impulsionar novos pensadores a tentarem descrever a realidade de uma nova forma. O paradigma que sucedeu ele aqui, na física, por exemplo, foi o de Newton. Então, o paradigma newtoniano ele é muito mais abrangente, muito mais complexo e mais completo, né? Ele é mais, digamos, demonstrável do que o de Aristóteles. Então, ele vai suceder o de Aristóteles. Vamos imaginar que esse laranjado aqui seja, então, o paradigma newtoniano. E o paradigma newtoniano, as leis de Newton, por exemplo, né, as aplicações de Newton, até onde eu sei, elas continuam válidas até hoje. O problema é, existem alguns fenômenos que o Newton não tinha previsto que poderiam acontecer. Existem alguns eventos, né, da natureza física que eles não são explicados pela teoria newtoniana. E quando você descobriu isso, você cria um momento de crise. Opa, tem coisas que a teoria de Newton não explica. Até que surge um pensador extraordinário, como Albert Einstein, que cria lá, né, um modelo teórico e suas equações que conseguem resolver aquele problema que não era resolvido pela teoria anterior. Então você cria um novo paradigma. De novo, não quer dizer que o outro está errado, só que esse agora ele consegue abranger mais coisas, né? E dentro dele está contido de Newton, mas ele consegue explicar coisas que não eram explicadas pelo paradigma newtoniano, tá? Eu espero que nesse exemplo eu não tenha dito nenhuma bobagem. Se tiver, vou pedir para algum físico corrigir aqui. Então, sobre o Thomas Kuhn era isso, né? Que eu queria que ficasse claro para vocês, a ideia de que a ciência ela não é sempre uma torre onde se vai empilhando conhecimentos, mas sim um movimento de revoluções, de sucessões entre crises e paradigmas, ok? Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários ou me mande um e-mail, que eu tento responder o mais breve possível. Um grande abraço para todos, fiquem em casa, fiquem em segurança, até mais.